Eu quero cumprimentar a todos os amigos, irmãos que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré da cidade de Itamaracá, Pernambuco. Quero saudar também a todos aqueles que estejam acompanhando esse nosso encontro, essa nossa reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus em mais um dia. E aproveitamos para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, abençoa-nos neste momento para que possamos nos inspirar nos ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos repassar a mensagem do Evangelho que sirva de roteiro e orientação para todos nós que estamos aqui, que estão nas suas residências. E aproveitamos também para rogar a assistência dos benfeitores espirituais a todas as criaturas, a todos aqueles que estão nos ouvindo, aos nossos queridos irmãos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, que ele seja sempre uma fonte de luz a iluminar o caminho de todos aqueles que por ele percorrerem. Assim, mestre amigo, nós te agradecemos a oportunidade e na paz do Mestre Jesus nós estamos iniciando o nosso encontro. Bem, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. É um tema muito palpitante e muito da atualidade, onde precisamos refletir muito sobre a questão do honrai, não só ao nosso pai, à nossa mãe, a todas as pessoas que nos são gratas e que convivemos aqui na Terra. Até porque nós sabemos que hoje nós estamos numa posição de pai, de mãe, e amanhã a gente vem como filho, vem como irmão, vem como amigo. Há sempre essa transitoriedade. Depois que a gente conhece a doutrina espírita, os princípios das idas e vindas do espírito aqui para a Terra, a gente vai quebrando essas barreiras, que não é quebrar os laços, mas o contrário, é apertar mais os laços de fraternidade entre as pessoas. São momentos de aprendizado que a gente tem aqui na Terra e que nos é importante para a nossa evolução. Mas o tema, o subtema desse capítulo é o item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família, na instrução dos espíritos, e é uma mensagem trazida por Santo Agostinho em Paris, em 1862, onde ele traz aqui uma narrativa. É um texto muito longo sobre a questão da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Nós podemos iniciar refletindo sobre ingratidão. O que é ingratidão? E a gente sabe que ingratidão é a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Ou seja, é a ausência da gratidão. Isso está assim, muito arraigado nas pessoas, onde nós queremos sempre receber as bênçãos, as benesses, a ajuda, mas esquecemos do agradecimento, né? É um comportamento ou atitude da pessoa que expressa a falta de gratidão. E nós temos essa qualidade a começar por agradecer a Deus todos os dias pela própria vida aqui na Terra. Outro ser que a gente esquece de agradecer muito é o nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado. E eu sempre digo, é interessante que ao amanhecer o dia, nós cumprimentemos o nosso anjo da guarda e peçamos a ajuda, a proteção a ele, para que durante aquele dia a gente tenha força suficiente para enfrentar todos os obstáculos que nos surjam.
mas a gente esquece de agradecer, não é? Nós vamos ver que Santo Agostinho ele começa esse texto assim, dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ou seja, por que é que nós não lembramos de agradecer? Porque a gente só quer receber, só quer receber. Nós somos egoístas e muito egoístas ainda. Né? E ele continua falando, revolta sempre os corações honestos. Aqueles que fazem alguma coisa, não é que a gente faça e esteja esperando uma recompensa, um pagamento, um agradecimento. Mas agradecer é um sentimento que sai daquele que recebe. Aquele que faz, para ele pouco importa. No entanto, na nossa condição ainda terrena, quando alguém nos agradece alguma coisa, é como se houvesse um estímulo para a gente fazer mais. E a gente precisa sempre estar lembrado de fazer o bem. E o agradecimento nos estimula a fazer mais. Alguns dizem que isso pode despertar ou desabrochar a vaidade nas pessoas. Pode também, sim, nós somos seres imperfeitos no caminho da evolução, mas que a gente precisa trabalhar essa questão e não vejamos o agradecimento como uma forma de nos enaltecer ou de externar ou aumentar a nossa vaidade. E sim um feedback daquilo que a gente fez e que foi positivo. É mais uma avaliação para a gente. Mas o que é ainda que Santo Agostinho nos fala sobre a questão da ingratidão dos filhos. E ele diz, mas a dos filhos, a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Ou seja, é em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhes analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas ainda do coração do homem, do ser humano, que é a ingratidão. Né? E Santo Agostinho também nos fala, quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Porque quando a gente sai daqui do corpo físico, vamos para o mundo espiritual, onde a gente entende como seja o período de erraticidade, o período entre o desencarne e uma próxima reencarnação, onde a gente pode estacionar ou pode aprender. Nós podemos progredir no mundo dos espíritos. Existem escolas, existem aqueles que se dedicam a receber os que partem daqui da Terra. A gente vê isso na história do nosso lar, o trabalho intenso que tem os espíritos em receber aqueles que desencarnam e conduzir eles para atividades, para continuar a tarefa. Aquela história de dizer, não, eu vou morrer para descansar, não descansa não, depois que desencarna é que desperta a necessidade de estarmos sempre agindo, não é? E aí Santo Agostinho, nessa mensagem, ele nos faz outras observações, não é? Onde ele diz, então mediante inaudito esforço conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se a ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família, etc. Então veja só,
Muitas vezes, quando nós estamos aqui no corpo físico, a gente prejudica alguém. E esse alguém, dentro daquela lei de causa e efeito, e na proposta de ida e vinda, de oportunidades de crescimento, pode vir como filho daquele que ofendeu. E quando vem como filho, o filho, a criança, quando olha no rosto do pai, ele pode não entender e nem lembrar tudo o que aconteceu em existências anteriores, até porque Deus nos dá a oportunidade do esquecimento do passado, que se lembrássemos era bem pior. E você pode sentir um antagonismo, uma rejeição, algo assim que não bate bem, você não sente simpatia. Quantas vezes a gente vê um filho que sente uma antipatia pelo pai, pela mãe e vice-versa. Pais também que sentem antipatia pelos filhos. Quando esse pai ou esse filho, eles têm uma noção da vida espiritual, da vida futuro, da necessidade de crescimento espiritual, eles procuram trabalhar esse antagonismo, esse sentimento que ele tem. Mas nem todos estão nesse estágio de entendimento. E aí, ao invés de trabalhar a questão do acertar as veredas erradas do passado, passam a odiar, rejeitar, a abandonar, às vezes até a provocar sofrimento para os pais. Quantos pais que fazem tudo pelos filhos e os filhos pagam com a ingratidão? Aliás, não só filhos, mas outras pessoas que também pagam com ingratidão porque não despertou dentro de si ainda a sensibilidade do agradecer e do perdão. E quando é o filho, isso aí torna-se mais difícil, porque os pais perguntam, meu Deus, fiz tudo por essa criatura e ela só me dá, eu vou usar uma linguagem corriqueira, né? Só me dá patada, não reconhece, eu faço de tudo e ela só faz algo contrário para me desagradar, para me ofender e às vezes ofende. Entenda até sem saber por que está fazendo, não é? Inconscientemente, mas lá no inconsciente guardado, ele sabe o porquê está fazendo. Mas Santo Agostinho, nessa mensagem, ele diz, espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Ou seja, Santo Agostinho está se dirigindo aos espíritas que já entendem esse processo das vidas sucessivas, da oportunidade de perdão. E quando acontecer isso, ou com filhos ou com os pais, eles entendam. Porque o pai, o filho não agradece, lhe maltrata, mas ele é sempre pai. E quando ele sabe que ali está um espírito, eu não diria inferior, mas ainda com muita dificuldade, num estado ainda de involução muito grande, ele tem um comprometimento com aquele espírito, quer seja o seu filho ou não, porque às vezes vêm pessoas na nossa vida que não são nossos filhos, nossos pais, mas há uma ligação de convivência e nos cobram alguma coisa, e quando a gente vivencia a doutrina espírita, a gente tem por obrigação de pôr em prática ou estagiar na prática o que a gente aprende na tribuna, aprende nos livros, aprende nas palestras públicas, porque não adianta a gente conhecer tudo sobre o perdão, sobre o amor, sobre a caridade e a gente não saber perdoar, a gente não praticar a caridade,
a gente não perdoar aquele que nos ofende, principalmente o pai e o filho, né? O filho, muitas vezes a mãe. Quantas mães hoje sofrem com os filhos, com muita dificuldade nesse mundo de violência, e filhos até que são violentos com as mães, e a mãe, quando, às vezes, diante dos órgãos públicos, da justiça, da polícia, e que alguém o maltrata, ela diz, não, eu não me sinto bem quando maltrata ele. E quando alguém, nós já vimos situação assim, o policial dizer, mas minha senhora, ele só faz o mal para a senhora, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Aí ela diz, bem, para o senhor ele é tudo isso, mas para mim ele é o meu filho. Quer dizer, é a mãe que já entendeu aquele papel de vir para ajudar aquele que, quem sabe, foi ela que em outras existências o induziu a caminhos errados. E essa mensagem vem exatamente nos alertar sobre isso. Santo Agostinho, ele vem nos advertir de que muitas vezes a ingratidão dos filhos é por conta, eles não estão fazendo, nós não estamos sendo vítimas, muito pelo contrário, estamos resgatando algo do que fizemos, eles estão sendo um instrumento do bem, né? Então, ele ainda nos diz nessa mensagem, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer, não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhes facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Interessante, não é? A doutrina espírita, ela nos dá assim N oportunidades em todas as situações da nossa vida. Eu conheço uma família que faz o Evangelho no lar e conta-nos essa família que um determinado tempo, toda semana, quando abria o Evangelho, só caía nessa página, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Até que alguém disse, porque o livro está viciado. Aí pegaram um Evangelho novo, totalmente diferente, e deram para outra pessoa abrir. Quando ela abriu, ingratidão dos filhos e os laços de família. E começou essa família a trabalhar essa questão, por que só cai essa lição? E eis que dias depois, ou meses depois, um dos filhos, o mais jovem, ele cometeu assim uma ingratidão daquelas que os pais não esperavam. Ele foi muito rude com os pais, cometeu absurdo, foi uma grande decepção, principalmente para a mãe desse jovem, que enveredou por um caminho assim que eles não esperavam. Um rapaz estudante, fazendo faculdade, até aquele momento ele aparentava ser uma pessoa boa, mas estava guardado nele toda aquela bagagem ainda de maldade do passado, e quando desabrochou foi em cima dos pais. E foi uma grande decepção para toda a família. Mas aí os pais, tendo conhecimento dos evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a coincidência ou não, a gente sabe que coincidência ela existe, mas existe por trás disso um propósito, um objetivo, deles estarem se preparando para refletir sobre a situação que ia acontecer. É Papai do Céu nos dando essa oportunidade. E eu lembro que o pai e a mãe sentaram e começaram a refletir. Quando o pai, geralmente o pai ele fica assim mais aborrecido, a mãe chegava junto. Meu filho, veja só, existe um motivo para a gente estar passando por essa grande dificuldade com o nosso filho, que nós amamos, não vamos deixar de amá-lo. Você lembra que a lição do Evangelho sempre caía no capítulo 14, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, estava nos preparando, a espiritualidade, os nossos protetores estavam nos preparando para algo que vinha. Eu sei que é revoltante,
Mas agora a gente entende e o que a gente tem que fazer é orar muito pelo nosso filho e estar ao lado dele para tentar reconquistá-lo, não é? Para uma vida normal. E é assim que os pais devem fazer, o que é muito difícil em determinadas situações, porque nós nos magoamos muito fácil com as coisas. A ingratidão é algo que magoa. Tanto que a gente vê não a questão dos filhos, mas com outras pessoas, quando alguém se propõe a fazer algo por outra, familiar ou conhecido, ou parente ou amigo, e chega um determinado ponto que aquela pessoa esquece todo aquele benefício que recebeu e responde com atitudes totalmente contrárias. E a gente escuta as pessoas dizerem, poxa, tanto que eu fiz por fulano, com que ele veio me pagar. Não é? Na compreensão espírita, é o estado de espírito dele. Quem faz deve fazer com desprendimento, sem exigir uma cobrança, sem exigir uma recompensa. Ali é mais um momento de reflexão para aquela pessoa que recebe aquela ingratidão. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu já ajudei muito, já fiz. Hoje, se vier me pedir bater, eu não faço mais, porque não vale a pena fazer a caridade. É falta de compreensão desses ensinamentos. Quando a gente conhece esse processo de ida e vinda e reencontro de espírito que nós muitas vezes nos comprometemos em momentos anteriores, a gente sabe que não é bem assim, são as oportunidades dos resgates. Lógico, a gente também não pode ser tão inocente com determinadas situações. Às vezes a gente tem que ser um pouco até demonstrar para aquela pessoa a insatisfação, mas não querer revidar daquilo que recebeu, porque isso está dentro dos princípios do verdadeiro perdão. Então, Santo Agostinho ele nos fala da questão da formação das famílias de espíritos em diversos estados morais, identidade do progresso moral e as afeições, né, que induzem a reunir-se, e muitas vezes com o propósito de reparar algo do passado. E aí Santo Agostinho, ele ainda nos fala aqui, eu vou ler o texto que ele diz, encerrando essa mensagem. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade, o processo moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separadas, mais tarde tornam a encontrarem-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Ou seja, quando a gente encontra a questão da ingratidão numa determinada existência, vamos trabalhar isso para um dia nós termos essa oportunidade que Santo Agostinho está falando aqui, da gente poder um dia se reunir já sem essas arestas entre os espíritos. E ele diz, mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa de desempenhar. Porque muitas vezes isso acontece por expiação, por débito, oportunidade de resgate, e às vezes por prova. Eu posso escolher, no meu plano de vida aqui na Terra, receber alguns espíritos no meu convívio que venham me dar trabalho para eu trabalhar a paciência, a tolerância, a compreensão
e eu ajudar aquele que mais precisa, ou que está precisando mais do que eu no momento. É muito bom quando a gente encontra uma mão amiga, aquele que nos ajuda, né? Quem não gosta de uma mão amiga? E Santo Agostinho, ele encerra essa mensagem dizendo: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, ao seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, meus amigos e meus irmãos, fica aqui essas reflexões para a nossa vida, e se por acaso alguém tem uma situação parecida, é somente ir lá no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, não só nesse item, mas em outros, que vai nos orientar e nos ajudar sobre a questão da parentela, corporal e espiritual, ingratidão dos filhos e os laços de famílias, e outras belíssimas lições que tem aqui. Assim nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos vocês, um grande e fraternal abraço a todos que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré, e a vocês ouvintes, um dia de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço virtual.